Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto escrito pelo irmão Anderson Silva Costa. O irmão Anderson Silva Costa é bacharel em teologia, economista, advogado. Ele é servidor público estadual em Manaus, lá no Amazonas. E ele escreveu um texto chamado Não Negue as Palavras do Santo. Esse texto foi escrito por Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e oferece para gente uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o único objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Tá bom, irmãos? Então vamos pedir ao Senhor que nos ensine a realmente suportar todos os sofrimentos que teremos que passar e nunca negá-lo, tá bom? E é isso que nós vamos aprender hoje. Vamos orar? Pai eterno, Pai santo, que tu possas nos fazer entender o que está escrito nessa porção bíblica e que nós possamos tirar uma lição que nos sirva para a vida, que nós possamos aplicá-la. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor nos dá. E perdoa-nos, em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Meus irmãos, pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler Jó, capítulo 6, versículos 6 a 10. E diz assim, nesse texto que nós vamos ler, Jó vai responder a um dos amigos dele, né? Ele já estava todo ferrado, doente, perdeu a família, perdeu os bens, estava bichado, com coceira, com tudo, e os amigos dele ainda, em vez de ajudá-lo, estavam culpabilizando a Jó, falando coisas que realmente não faziam sentido. E aí ele vai e fala para o amigo, ele faz esta resposta que nós vamos ler parte dela. E diz assim: as pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta de clara de ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse o meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. Ao menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Amém? Olha só, por pior que fosse a situação de Jó, ele não negou as palavras do Senhor. Bem, nosso versículo-chave, logicamente, não poderia ser outro que o versículo 10, que diz: pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Aí a pergunta que não quer calar é: qual é o limite de dor que uma pessoa suporta para o sofrimento? Você sabe? Eu também não sei, né? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que não suporta muita coisa e já murmura, e já reclama, e já acha que é o fim do mundo. Outros suportam mais, né? Cada reação é bem diferente de uma pessoa para outra. Principalmente considerando que cada um de nós temos reservas diferentes de energia emocional e espiritual para lidar com a dor. Eu creio que uma pessoa que não tem Jesus Cristo, ela tem mais resistência para enfrentar aquilo que ela precisa passar, né? Ela não passa com tranquilidade. E aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, eles têm mais facilidade de compreender, apesar de que dor é dor para todo mundo, mas quanto mais você crê e confia no Senhor, fica mais fácil passar pelas adversidades, né? Bom, e a situação de Jó? A situação de Jó, pior não podia existir, né? Não tinha como estar pior. Ele foi atingido na sua saúde, né? Então a sua integridade física, ó, já era. Ele foi atingido perdendo todos os seus filhos, quer dizer, perdeu a família.
Ele foi atendido perdendo, ó, o dinheiro que ele tinha, as terras, os gados, perdeu tudo. E além de tudo, ainda ele tinha que passar pelo momento amigo que não entende o que tá acontecendo, né? Então os amigos, além de tudo, foram lá para acusar Jó, em vez de dar uma força para ele. Então os amigos achavam assim, se ele está sofrendo é porque ele pecou. Ele fez uma coisa errada e Deus está castigando, né? E quantas pessoas, né, não passam por isso, né? Inclusive, eu já ouvi uma pessoa que eu amo muito dizer assim, que quando ela passou por adversidades, que o filho estava com câncer, com leucemia, a esposa com trombose, com um monte de dificuldade, muitas pessoas diziam para ele assim, qual que é o pecado que você tem aí escondido, né? Confessa para que Deus possa te abençoar. Enfim, era isso o que os amigos de Jó estavam fazendo com ele, né? Então, diante dessa realidade, ele se defendia como ele achava conveniente. Ele não deixava para lá, não. Jó falava mesmo. Mas, no meio dessa confusão toda, a gente pode encontrar aí algumas preciosidades, né? Coisas que estão escondidas no livro de Jó. Uma delas é que ele jamais negaria a palavra de Deus. A despeito de tudo que ele estava sofrendo, ele deixou bem claro, não vou negar a Deus jamais. Até quando a mulher dele, né, boca grande, em vez de ajudar, ela se voltou contra Deus e começou a dar péssimos conselhos para Jó, né, falando para ele, por que você não amaldiçoa Deus e acaba que esse negócio aí morre logo? Vê lá em Jó 2, 9 e 10, diz assim, ó. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Olha que maravilha, né? E que força. E a gente? Muitos de nós temos experimentado diferentes graus de sofrimento, né? Especialmente nesses últimos tempos com relação à Covid, né? Muitos perderam pessoas amadas, muitos ficaram doentes, perderam o emprego. Nossa, muita coisa se perdeu nesse período, né? E a gente tem que entender que a gente não pode negar a dor que a gente sentiu, né? Pela doença, pelo desemprego, pela partida das pessoas que a gente amava, pela nossa desestruturação, enfim, em vários níveis ficamos desolados, digamos assim, né? Mas, mesmo com tudo isso que aconteceu, a gente, apesar de não compreender quais são os desígnios do Senhor, nós temos que entender que Deus tem um plano para a nossa vida, um plano para cada um de nós. E a gente tem que manter a fé de que Deus está no controle de tudo. Mesmo testados, mesmo tentados, mesmo que sejamos assim, levados a negar a palavra de Deus, a palavra do Santo, que a nossa reação possa ser semelhante à de Jó. Olha só. Não vou negar a palavra do Santo, não vou me voltar contra Deus, eu sempre vou crer que Deus continua cuidando de nós. É isso que nós temos que ter em mente. Apesar de todas as adversidades e angústias, lembrar, Deus está cuidando de nós. Amém? Então, irmãos, nosso manancial termina assim. Mesmo em meio à dor, não desista de confiar no Senhor. Olha só, eu termino agora com o meu abraço fraterno e diário de ursa. Lembrando que o abraço é um encontro de dois corações, que ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Para nós, que jamais negaremos as palavras do Santo, um abraço é imprescindível. Eu termino dizendo também que você deve se lembrar que está no Salmo 73, 26. Deus
é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Você tem que memorizar esse versículo. Vai lá na Bíblia e memorize o versículo inteirinho. Para quê? Para que o Espírito Santo possa lembrá-lo na hora oportuna. Amém, irmãos? Bom, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia no Senhor.